Glória a Deus, graças a Deus, que a paz do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estava me lembrando aqui das vezes que Deus escutou a minha oração e respondeu na hora. E será que Deus ouve a oração da gente mesmo? Olha, eu quero dizer para você que Ele ouve. E a gente, quando a gente tem uma experiência própria, é que é bom. E eu tive essa oportunidade hoje, por isso que hoje eu estou firme com Jesus, de ver Deus respondendo muitas das minhas orações, Ele respondeu na hora. Eu queria lembrar aqui com você algumas vezes de coisas que aconteceram comigo e Deus me respondeu na hora. Glória a Deus. Uma das vezes foi quando eu precisava ir para a igreja, eu ainda estava noivo com a minha esposa e eu tinha que pegar o ônibus, eu não tinha dinheiro, estava desempregado. E eu peguei e saí de casa e fui embora, a pé para a igreja, era muito longe. Mais de 30 quilômetros para chegar na igreja. Mas eu fui a pé, acreditando que Deus ia preparar uma maneira para que eu pudesse chegar até na igreja. E quando eu estava no meio, perto do ponto de ônibus, eu olhei para o chão e eu encontrei o dinheiro que eu precisava para pagar minha passagem, para pagar a passagem da minha esposa e para tirar o dízimo, glória a Deus, e a oferta que eu sempre fui fiel a Deus. E naquele dia, ali naquele ponto mesmo, eu esperei o ônibus, fui para a igreja e era o dia de Santa Ceia, aquele dia eu participei da Santa Ceia. Outro dia importante que aconteceu na minha vida foi quando eu estava na igreja e eu estava participando do culto, estava louvando, e o pastor mandou a gente orar, e eu comecei a fechar os olhos, comecei a orar e falar com Deus, ali naquele culto, a igreja lotada. E eu fiz uma oração para Deus, eu falei: Deus, eu não tenho uma Bíblia, eu quero aprender a tua palavra, eu quero te servir, mas eu não tenho uma Bíblia, eu não tenho condição de comprar uma Bíblia. Eu gostaria muito que o Senhor me desse uma Bíblia. Enquanto eu estava fazendo essa oração ainda, eu estava de olhos fechados, alguém saiu, uma senhora saiu lá de trás, lá do fundo da igreja. Ela não ia ouvir minha oração, eu estava orando ali comigo e com Deus. E ela bateu no meu ombro, interrompeu minha oração e falou para mim: Você quer uma Bíblia? Você aceita uma Bíblia de presente? E ela pegou e me deu uma Bíblia. Glória a Deus, foi maravilhoso aquele dia que eu vi a resposta de Deus. Foram vários momentos, muita coisa que é difícil a gente lembrar de tudo. Mas eu me lembro de uma vez em que eu estava indo para a igreja e eu não tinha o calçado, não tinha o sapato para usar. E eu fiz uma oração para Deus e ali no ponto de ônibus, ainda junto com a minha esposa, agora já casado, eu estava indo para a igreja com meu sapato furado. E era muito difícil aquilo ali, aquela situação. Então ali no ponto de ônibus eu fiz uma oração para Deus, falei: Deus, por favor, eu preciso de um sapato novo. E eu pedi um sapato novo para Deus, eu não tinha condições de comprar. Por isso que eu estava usando furado. Quando eu cheguei na igreja, uma irmã da igreja, lembrando que era o meu aniversário, que tinha passado o meu aniversário, deu uma caixa para minha esposa, para nós, dizendo que era um presente. E quando nós fomos abrir, era o sapato que eu estava precisando. Glória a Deus. Outra vez, foi muito maravilhoso também, que eu estava na minha casa, sentado, deitado no sofá, e eu estava falando com Deus, conversando ali deitado no sofá, enquanto minha esposa preparava o almoço. E não tinha mistura para a gente comer ali na hora do almoço. Então eu fiz uma oração para Deus ali no sofá e eu falei: Deus, eu queria tanto poder comer uma carne, um bife, alguma coisa assim, porque não tem mistura. Eu falei para Deus. E quando eu estava ali, então, alguém bateu palma quando eu fui atender. Era um irmão da igreja que chegou ali na minha casa e disse: Olha, eu fui no mercado e eu senti no coração de comprar um quilo de carne para o senhor, pastor. O senhor aceita? Eu falei: Aceito. E levei para minha casa. Glória a Deus. E ali, para dentro de casa, e ali eu comi naquele dia carne. Glória a Deus. E também isso foi muito maravilhoso. Algo maravilhoso demais que aconteceu comigo, com a minha esposa, foi quando nós tivemos nossa primeira filha. Glória a Deus. E a gente não teve ninguém que fosse buscar minha esposa no hospital, e ela tendo tido um parto normal,
recebeu muitos pontos ali e ela estava com os pontos inflamados e ela recebeu alta e nós estávamos indo embora para nossa casa e da pista até a nossa casa levava mais de 3 quilômetros, talvez, para chegar até em casa. E nós estávamos andando e ela chorando, reclamando, mal podia andar por causa daquela situação, né? Tinha acabado de ganhar o neném. E a minha esposa, então, ela disse, eu não estou aguentando. E ali eu parei, olhei para o alto e falei, Deus, por favor, em nome de Jesus, envie alguém para nos socorrer. Quando eu terminei de fazer essa oração, eu ouvi o barulho de um carro vindo muito rápido, correndo mesmo. E quando o carro chegou perto de nós, o homem parou o carro e falou assim, Deus me mandou aqui. Eu sabia que vocês estavam aqui. E mandou nós entrarmos ali e nos levou até em casa. Outro dia maravilhoso foi quando a gente estava em casa também e sempre passamos por muita necessidade no comecinho do nosso casamento e tinha acabado totalmente o leite que a gente dava para nossa filha e a gente não tinha condição de comprar o leite. Eu fui para casa de um parente para ver se o parente dava. Eu não ia pedir, nós nunca fomos de pedir nada para ninguém, só para Deus. E eu pedi para que Deus preparasse o leite para dar para minha filha. Eu imaginava um saquinho de leite em pó, mas quando eu fiquei na casa do parente o dia inteiro, lá minha filha tomou o leite de caixinha mesmo, que ofereceram para nós ali, nós não contamos nada para ninguém. Quando eu cheguei na minha casa, e eu desci e fui entrar na minha casa, em cima do meu tanque, alguém tinha deixado 12 litros de leite para minha filha. E essa pessoa que deixou, eu sei quem é, porque a pessoa deixou um bilhete, mas eu nunca mais vi essa pessoa na minha vida. Glória a Deus, porque não foi ele que me deu o leite, foi Deus que ouviu a minha oração. Outra vez, algo maravilhoso que aconteceu comigo foi quando eu sofri um acidente de trabalho e uma adubadeira de mais de 1.500 quilos caiu sobre mim. E eu, para não ser esmagado, eu segurei aquela adubadeira. Ali já foi o primeiro milagre. Enquanto ninguém conseguia nem mover aquela adubadeira, eu segurava aquela adubadeira e pedia para alguém tirar ela de cima de mim. Eu ainda consegui segurar mais de 1.500 quilos de coque. Nem abaixado e nem levantado. Pela metade do caminho eu segurava aquela adubadeira de mais de 1.500 quilos. E quando alguém teve que puxar com o trator aquela adubadeira, eu caí no chão. E eu senti todos os meus nervos como se estivesse tudo se arrebentando dentro de mim. E tudo se espalhando dentro de mim, tudo adormecendo. Então, ali eu poderia ter ficado até paraplégico. Mas eu fiz uma oração para Deus e disse, Deus, eu não posso ficar ruim agora. Eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho minha esposa, tenho minha filha para sustentar. Eu preciso trabalhar, eu não posso ficar inválido. Falei para Deus. E quando eu falei isso, então eu senti algo no meu corpo. E eu pedi para que as pessoas que estavam ali me levantassem. E eles me levantaram. E quando eles me levantaram, eu fui embora para minha casa andando normalmente. Com as dores, sim. Mas no dia seguinte eu estava trabalhando. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Porque Deus, Ele é poderoso. Outra vez, também a falta de alimento. Eu estava na minha casa, orando a Deus. Porque minha esposa tinha acabado de dizer para mim que tinha acabado a comida, não tinha o que comer. E eu não estava desempregado, eu estava trabalhando, mas era um trabalho que o dinheiro só vinha ali se eu ganhasse ele mesmo. E não estava vindo esse dinheiro, nem para comprar comida. E eu então fui fazer uma oração para Deus. E eu orei para Deus e pedi para Deus que eu precisava de alimento para minha casa. E quando então eu estava terminando a oração, alguém chegou de carro e trouxe ali uma grande cesta básica e disse, Deus que me mandou trazer essa cesta aqui. E foram tantas coisas que Deus fez pela minha vida, pela minha família, que eu louvo e engrandeço a Deus. E foram orações que Deus me respondeu na hora. E eu sei que tem muitas outras. Quem sabe eu faça a parte 2, né? Mas que Deus abençoe você, que isso te ajude na sua fé. Fica na paz do Senhor Jesus.